Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, vocês já me conhecem de outros vídeos, né? Nossa série de vídeos pelos quais nós buscamos esclarecer aspectos relacionados ao mercado de carbono, aos projetos de carbono e à geração e comercialização de créditos de carbono. Estou aqui novamente, então, para trazer informações para que você possa crescer, né, nesse conhecimento, se tornar um expert em créditos de carbono do absoluto zero. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que têm chegado no nosso canal no sentido de ajudar os nossos colegas a entender certos aspectos que não puderam ser ainda esclarecidos em outros momentos. Então, venho aqui sempre esclarecer algumas perguntas que chegam do nosso público. Muito obrigado pelo prestigiamento e espero que vocês estejam gostando. Tenho recebido bastante feedback positivo dos nossos colegas que têm aprendido bastante com a troca de experiências e aqui com os nossos conhecimentos. Muito bom. Então vamos ver aqui algumas perguntas que chegaram, ok? A primeira, vou dar uma olhadinha aqui na minha tela. As unidades de conservação poderão gerar crédito de carbono? De que forma, já que são áreas públicas? Eu acredito que essa resposta já foi dada, já foi perguntado nesse assunto e eu já respondi, mas eu nem sempre, né, estou disponível para todos no momento que os colegas assistem, né? Então eu vou explicar aqui. As áreas públicas têm algumas restrições, é verdade, né, unidades de conservação, etc. Mas nós temos já projetos de carbono, né, na modalidade RED, por exemplo, né, em áreas que são de terras indígenas, por exemplo, né? Então nós podemos sim fazer projetos em terras indígenas. Existe casuística para isso. Ok, existem casos já, né, de projetos assim. E também em RESEX, reservas extrativistas. Nós temos, eu mesmo participo de um projeto, né, colaboro num projeto, né, no projeto Rio Preto Jacundá, em Rondônia, né, que é conduzido lá pelas Morex, né, a Associação dos Moradores da RESEX. Então, existe sim projetos em áreas públicas, mas em alguns tipos de áreas públicas existem restrições, principalmente áreas de produção integral, em algumas situações assim. Então, na dúvida, né, faça uma inquirição, né, ao ICMBio, o órgão ambiental estadual, para, né, sanar a sua dúvida. Mas existe sim casos, né, de projetos RED, principalmente, né, em áreas públicas, ok? Existem restrições, mas existem também aberturas. Então é importante entender até onde ir e até onde não ir. Mas em terras indígenas, como eu disse, e também em RESEX, existem casos concretos. Okay? E também RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, como é o caso da Juma, né? Reserva Juma. Ok, então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como os projetos de crédito de carbono podem ser implantados em territórios coletivos? Existem muitos casos. Né? Projetos de suinocultura, por exemplo, são feitos de forma integrada entre vários proprietários. Existe esse caso no Brasil, várias grandes. O outro é o mesmo caso que eu citei agora há pouco, na comunidade lá na Resex Rio Preto Jacundá. Né? É de uma comunidade. Então a comunidade faz a gestão do projeto. Né? Ela que fez toda a condução do processo. Tem uma ONG envolvida, tem uma empresa envolvida. Aliás, tem duas empresas, uma que faz o manejo florestal e outra que faz, né, elaborou o projeto de crédito de carbono no Rio Preto Jacundá, que é o caso da biofílica. Então, é perfeitamente possível em áreas, em territórios coletivos, existem muitos projetos assim, e sempre a comunidade tem que participar, né, desse processo. Então, não há restrição, pelo contrário, é muito positiva a participação da comunidade em ambientes, em territórios coletivos. Muito bem-vindo. Ok. Terceira pergunta. Em áreas menores de agroflorestas, que não costumam ser tão grandes, também pode ser facilmente vendidos os créditos. Primeiro, para vender os créditos, é preciso gerar um projeto. O projeto precisa ser elaborado, né, com várias premissas, com metodologias, com padrões. Ok, se o projeto for feito, né, é bom que se use um padrão mais econômico, mais barato. Existem alguns que estão aí na praça já a valores mais acessíveis. O mais reconhecido no mercado voluntário é o padrão Verra. Ele é mais complicado um pouco do ponto de vista da complexidade, ele é mais caro do ponto de vista da validação das verificações. Então, tem surgido novos padrões e eu acredito que esses padrões mais novos aí, que você pode buscar e nós também sempre vamos aqui divulgar, né, nos nossos canais, né, vamos falar sobre isso mais especificamente. Existem sim possibilidades de fazer, desenvolver projetos, validar, certificar e gerar créditos que podem ser então comercializados, ok? Não há problema, existem algumas dificuldades, alguns obstáculos, né, que precisam ser solucionados, né, no tocante à questão da escala do projeto,
e dos seus custos, mas sempre eu recomendo fazer um estudo de viabilidade, mesmo que seja simples, né, chamado PIN, Project Idea Note, que é um estudo de viabilidade técnica e econômica de qualquer projeto. Ok, próxima pergunta diz assim: qual o valor para se tornar elegível um projeto de MDL? Bom, o MDL está no finzinho do processo, né? Quando entrar em cheio, digamos, 100% o Acordo de Paris, o MDL vai deixando espaço, embora alguns projetos tenham consideração prévia e também registro recente, né? Relativamente recente. Então a porta não está totalmente fechada. Mas projetos de crédito de carbono de uma forma geral, agora mais no mercado voluntário de carbono, padrões VR, GCC, Gold Standard, Social Carbon, etc. Né? Esses padrões do mercado voluntário que estão mais fortes nesse momento no mercado. Né? Um projeto para ser elegível, né? O valor do ponto de vista do custo, bom, existem projetos que podem ser feitos mais baratos, mas não dá para fazer um projeto com 10 mil reais, com 50 mil reais. Você vai gastar certamente aí 6 dígitos para mais para fazer o projeto. As validações também custam aí pelo menos 5 dígitos, né? As verificações idem. Então, dificilmente vai gastar menos, vai ter que investir menos aí que, né, nos primeiros 2, 3 anos, aí menos que 1 milhão. É muito improvável, né? Já na casa aí dos 7 dígitos. Né? Então, precisa gastar 300, 400, 500 mil, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, aí 1 milhão, 1 milhão e meio, dependendo dos projetos na escala que tiver. Então, esses projetos aí eu tenho que analisar à luz investimentos versus receitas em potencial, por isso o estudo de viabilidade, né? Então aí nós fazemos análise econômica, eu também numa ocasião aqui eu vou explicar um pouco mais sobre a análise econômica de projetos, né? Assim como qualquer projeto, né? Para abrir uma lanchonete, né? Uma banca de revista, agora meio fora de moda, né? Mas para abrir um empreendimento pequeno qualquer, uma loja de açaí, né? Uma lanchonete, sei lá, qualquer coisa, você tem que fazer um estudo de viabilidade, né? Quais são os aspectos técnicos relacionados à produção e tudo, o produto, né? A logística, tudo, e também a questão econômica, custos, preços, formação de preços, tudo tem que ser analisado e ver qual que é a taxa interna de retorno e qual que é o valor presente líquido e outros parâmetros, né, econômicos. A gente tem que fazer isso, senão a gente cai do cavalo. Então, eu diria, para se tornar elegível ao projeto, você precisa estudar o projeto, o caso em particular, ver todas as possíveis receitas e despesas e colocar isso numa planilha, num fluxo de caixa, para poder ver a sua viabilidade. Mas com relação à elegibilidade em particular, né, elegibilidade é uma coisa muito particular, é um conceito, né? Se pode ou não pode. Né? Adicionalidade é outro conceito. Então esses conceitos todos que nós estamos falando aqui, além de base, monitoramento, a gente vai elucidando aqui nos nossos encontros. Tá? Mas a elegibilidade significa pode ou não pode. Então, por exemplo, projetos que reduzem ou removem gases de efeito estufa, em princípio são elegíveis. Aí tem que ver algumas questões. Por exemplo, no Brasil, se tem financiamento público, no MDL o projeto era inelegível. Né, ou Proinfa, alguma coisa assim. Então existem algumas regras, varia caso a caso. Por exemplo, no projeto RED, se não tiver a legalidade da terra, o projeto é inelegível. Aí assim por diante. Okay? Então é um pouco difícil generalizar. Poderia exemplificar mais, por exemplo, um case de projeto RED Plus? Claro, o RED Plus Plus também, né, tem o RED normal, né, que é conservação florestal, o RED Plus que envolve atividades de manejo, de conservação e de manejo, e o RED Plus Plus envolve outras atividades do meio agrícola, pecuária, num contexto mais amplo e abrangente. Então, às vezes a pessoa não sabe o que é um, o que é outro, eu ainda vou explicar mais detalhadamente, né, em outras sessões aqui, em nossos vídeos. Mas RED é a redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, né, que significa não emitir gás de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal. Como que a gente faz isso? A gente tem que ter uma área, né, que a gente pensa em fazer o projeto, essa área será protegida, não vai ser desmatada. Nós vamos usar uma metodologia, existem duas metodologias, AUD e APD. Uma se baseia na taxa histórica de desmatamento, para calcular qual seria a emissão na linha de base, com base na taxa histórica de desmatamento daquela região nos últimos 10 a 15 anos. Nós vamos calcular quantos hectares poderiam ser desmatados no longo do período de 30 anos, que é o normal, né? Nessa área. Projetamos isso e calculamos as emissões, basicamente com base no estoque aí de 500 a 700 toneladas de CO2 equivalente por hectare não desmatado. Né? Você tem uma área de 1.000 hectares que seria desmatada, né, toda ela, então você teria aí um potencial de 500 a 700 mil, de uns 1.000 hectares por ano, né, toneladas por ano. Ok? Seria essa conta. Mas tem ainda a metodologia APD. A metodologia APD se baseia se você tem uma licença, uma autorização para desmatamento, que na Amazônia é permitida por lei, né?
20%. Então você tem uma área de 100 mil hectares, você pode desmatar, em tese, 20 mil hectares. E digamos que você escalona isso, né, ao longo de 30 anos, né, e daí você multiplica essa área por um potencial aí, né, como eu disse, 500 a 700 toneladas de CO2 equivalente por hectare, né, e depois você faz um desconto do buffer, chamado buffer, que é mais ou menos 20%. Em linhas gerais, é isso. Mas tem que usar a metodologia certinha da Verra, tem todo um passo a passo, usar os templates corretos. Se for CCB, você vai aplicar também para a questão de benefícios às comunidades e biodiversidade, daí tem outros pontos que têm que ser considerados. Então, em linhas gerais, RED são projetos muito bons, que têm um potencial muito bom no Brasil, né? E que aqui nós temos grandes oportunidades. Eu explico isso mais detalhadamente em outros momentos, mas aqui eu já digo, apontando, né, exemplificando uma área na Amazônia, com 50 mil hectares, com 30 mil hectares para cima, são áreas muito boas. Principalmente áreas que estão próximas de focos de desmatamento. Tá? Essas áreas são mais atrativas. E também se tem uma autorização para supressão florestal em mãos, aí o projeto sempre fica mais atrativo, que gera mais crédito de carbono. Ok? E também esses projetos de RED geram aí por volta, vamos dizer, de 8 a 15 dólares por tonelada de CO2 equivalente. Tá? Então o crédito de carbono é isso, nas VCUs lá da Verra. Ok? Por hora é isso. Nós vamos aqui responder outras perguntas que chegam aqui no nosso canal. E eu vou sempre, cada 2, 3 dias aqui eu estou respondendo várias perguntas que chegam, a gente não dá conta, mas a gente está tentando sempre que possível trazer o conhecimento e esclarecimento aos nossos amigos. Ok? Então eu deixo aqui meu grande abraço para vocês e nos vemos no próximo encontro. Até lá!